Tenho 22 anos e sou da Suíça. Uma das minhas tias tem uma casa nas montanhas isoladas, não muito longe do Passo Simplon. Lembro que, quando era criança, frequentemente visitávamos a casa nos fins de semana com minha família e aproveitávamos o amplo campo aberto. Mas a brincadeira era que nunca podíamos ficar mais do que o fim de semana, porque era quando a família fantasma voltava. Isso me assustava quando eu era criança, mas de uma forma divertida, tipo Halloween, que não me impedia de dormir à noite. Só quando tinha uns 20 e poucos anos e pedi à minha tia para emprestar a casa para uma semana de férias com amigos, é que ela me revelou que a história da família fantasma não era brincadeira. Ela me sentou e revelou que toda quarta-feira a casa era visitada por uma família de entidades paranormais, que ela suspeitava serem os donos originais da propriedade, estabelecida nos anos 1850. Ela me contou como os vizinhos viam as luzes ligando e desligando na casa nas noites de quarta-feira e ouviam sons de choro e gritos quando sabiam que não havia ninguém na casa. Minha tia me confidenciou que tinha visto figuras se movendo de um cômodo para o outro no meio da noite, sempre olhando para ela como se ela não fosse bem-vinda. A atividade paranormal só parecia acontecer às quartas-feiras, então minha tia fazia questão de nunca estar por perto nesse dia da semana. Claro, eu não acreditei nela. Na verdade, fui meio idiota e ri na cara dela. Ela estava envelhecendo e eu suspeitei que suas superstições, combinadas com seu estado mental em declínio, estavam começando a torná-la paranoica. Sempre fui um ateu convicto, mas mesmo que por um segundo eu estivesse disposto a considerar a noção de seres paranormais andando entre nós, o fato de as assombrações se limitarem a apenas quarta-feira parecia tão aleatório e sem sentido. Mal deixei as palavras dela me afetarem e insisti em pedir permissão para usar a casa, a qual ela relutantemente concordou. Meus 3 amigos e eu enchemos o carro com bebida e equipamento de esqui e fomos para a propriedade numa segunda-feira. E, francamente, eu já tinha esquecido tudo sobre os devaneios da minha tia quando chegamos lá. Nosso plano era ficar lá até sexta-feira. Na segunda à noite, tocamos música alta, bebemos cerveja, fizemos uma fogueira do lado de fora e nos divertimos muito. Na terça, esquiamos, assistimos filmes piratas e jogamos pôquer. Foi depois da meia-noite, quando todos nós, bêbados, cambaleamos de volta para nossos quartos e apagamos. Fui acordado pela minha namorada, que compartilhava a cama comigo, reclamando que um dos outros 2 estava andando pelo corredor. Chequei meu celular e vi que eram 2:30 da manhã e eu só tinha dormido por pouco mais de 2 horas. Fiquei parado e ouvi por um momento e definitivamente ouvi passos andando pela cozinha. Mas então os passos voltaram e andaram pelo corredor de novo. Joguei as cobertas para o lado com raiva, abri a porta do quarto e vi o brilho da luz da cozinha iluminando o corredor. Gritei para quem quer que fosse calar a boca e ir dormir. Não vi ninguém no corredor, mas no momento em que gritei, as luzes se apagaram na cozinha e a casa inteira ficou silenciosa. Isso me confundiu, porque significava que meus outros amigos aparentemente tinham acabado de apagar a luz na cozinha e agora estavam parados lá silenciosamente no escuro, em vez de voltar para o quarto deles. Mas eu estava cansado demais para me importar. Rastejei de volta para a cama com minha namorada e estava começando a cochilar de novo quando ouvi passos altos e inconvenientes andando diretamente pela porta do meu quarto. Minha namorada xingou e eu saltei da cama de novo e abri a porta. Acendi a luz do corredor e invadi o segundo quarto. Não tenho certeza do que esperava encontrar,
mas definitivamente não eram meus outros 2 amigos desmaiados na cama. Mesmo que estivessem fingindo, como eles tinham voltado para o corredor tão rápido? Por um segundo fiquei aterrorizado com a ideia de que alguém tinha invadido a casa e estava se escondendo em algum lugar, mas então lembrei do aviso da minha tia. Afinal, era quarta-feira de madrugada. Fechei a porta do segundo quarto. Disse à minha namorada para ficar na porta do nosso quarto e fiquei de olho na porta do segundo quarto. Peguei um atiçador de fogo e percorri todos os cômodos da casa, acendendo todas as luzes e até verifiquei os espaços de rastejamento. A tranca da porta da frente estava trancada e nenhuma das janelas estava aberta. Quando comecei a apagar as luzes e voltar para a cama, minha namorada sussurrou com raiva para mim, exigindo saber o que eu estava fazendo na cozinha. Fiquei confuso e disse a ela que só tinha passado pela cozinha por alguns segundos, enquanto ia para a sala de estar. Mas ela insistiu que ouviu as portas dos armários sendo abertas e fechadas. De repente, me senti muito abalado. Minha namorada estava claramente agitada e não inventaria uma história para me assustar. Na verdade, eu nem tinha contado a nenhum deles sobre o aviso da minha tia. Então não era como se isso fosse uma brincadeira elaborada que estavam pregando em mim. Coloquei uma cara de coragem e disse a ela para esquecer e voltar para a cama. Estávamos todos cansados e de ressaca e precisávamos dormir. Assim que fechei a porta do meu quarto, ouvi passos na cozinha novamente, mas me forcei a ignorá-los. Meu coração estava acelerado enquanto eu deitava na cama ao lado da minha namorada, que continuava sussurrando que estava nervosa e queria encostar uma cadeira na porta para travá-la, já que não tinha fechaduras. Mas eu calmamente acariciei o cabelo dela, até ela finalmente adormecer. Ouvi os sons de passos fora da minha porta novamente, por volta das 4 da manhã, e juro que também ouvi a voz de uma criança murmurando algo do outro lado do corredor. Estava igualmente furioso, confuso e aterrorizado. Cerca de 15 minutos depois, ouvi gritos do segundo quarto. Saltei da cama e corri em direção ao barulho, mas esbarrei no meu amigo no corredor. Ele estava furioso e exigiu saber por que eu tinha estado no quarto dele sentado na cama. Ele me empurrou com força e me acusou de ter apalpado a namorada dele enquanto ela dormia, o que, por sua vez, trouxe a minha própria namorada para o corredor. Jurei para ele que não tinha estado no quarto deles, mas ele insistiu que sentiu o colchão se mexer no escuro, como se alguém tivesse se levantado de uma posição sentada. Houve alguns segundos tensos de nós 4, gritando no corredor, antes de eu ver, por cima do ombro do meu amigo, no final do corredor, perto da sala de estar e da entrada pela porta da frente, a silhueta de uma figura parada lá nos observando. Lembro claramente de ver 2 olhos pálidos e hostis olhando de volta para mim. Meu amigo notou minha expressão e se virou, mas os olhos desapareceram. Só consegui ficar lá em choque e horror enquanto meu amigo corria pelo corredor e começava a acender todas as luzes da casa. Minha namorada começou a tremer e a namorada do meu amigo pegou a faca de caça dela e começou a bater de quarto em quarto. Eu deslizei pela parede até sentar e minha namorada começou a implorar para eu ir embora com ela, dizendo que estava com medo. Não tinha certeza se ela tinha visto aqueles olhos também, ou estava com medo porque viu o quanto eu estava assustado. Meu amigo e a namorada dele voltaram agitados e chateados, dizendo que não havia mais ninguém na casa. Assim que essas palavras saíram da boca deles, a luz da cozinha apagou e depois de alguns segundos voltou a acender.
Saímos todos imediatamente, levando apenas as roupas do corpo. Não vi mais nada depois disso, mas minha namorada jura que, enquanto estávamos saindo para entrar no carro, viu uma menina pequena nos observando pela janela da sala de estar. Dirigimos montanha abaixo, deixando todas as luzes da cabana acesas. Meu amigo e eu voltamos na quinta-feira por apenas 20 minutos para pegar todas as nossas coisas. As luzes estavam apagadas quando chegamos lá. Trancamos a cabana e nunca mais voltamos. Não contei para a minha tia sobre isso e os 4 não discutimos o que aconteceu. Não sei o que vi e ouvi e não pretendo voltar lá, não importa o dia da semana. Recentemente, eu e meus amigos, com idades entre 16 e 19 anos, descobrimos um prédio abandonado incrivelmente próximo da nossa escola local. Ele só é separado da escola por um centro de natureza bastante movimentado, com trilhas que vão da escola até a instalação abandonada. Surpreendentemente, apesar de ter frequentado uma aula de ciências, onde explorávamos essas trilhas todos os dias, eu nunca tinha encontrado esse lugar. Depois que me contaram sobre ele no almoço, eu e mais 3 amigos decidimos ir até lá depois da escola. Fiquei surpreso ao ver que o prédio ficava em uma enorme propriedade, com cerca de 8 campos de futebol de tamanho, cheios de construções tipo igrejas, separadas por uns 50 metros cada e bem grandes individualmente. O primeiro prédio que exploramos ficava mais ao fundo e era o mais deteriorado e um dos maiores. Uma porta dos fundos estava apenas encostada, mantida aberta por um tijolo. Ao entrar, nos deparamos com um corredor estreito e escuro, com muitas portas se abrindo para ele e um cheiro de gesso mofado e poeira. O papel de parede estava descascando em todos os lugares, e conforme caminhávamos pelo corredor, percebemos que algumas salas estavam em condições relativamente boas, enquanto outras tinham as paredes completamente apodrecidas, formando um monte no chão de material marrom e verde em decomposição, com o teto desabando. Depois de explorarmos todo o prédio, percebemos que ele era simétrico de certa forma, e cada sala tinha rótulos como quarto, sala de jantar, etc. Encontramos salas que pareciam ter sido acolchoadas e portas pesadas que reconhecemos como pequenas celas para pessoas com problemas mentais. Quando encontramos uma velha nota de caldeira na sala das caldeiras, que tinha escadas levando a um porão completamente alagado e assustador, lemos que aquele era um antigo hospital psiquiátrico. Meus amigos haviam preparado uma sala anteriormente com cerca de 8 cadeiras dispostas em círculo para fumarmos, e voltamos alguns dias depois com cerca de 8 pessoas. Estava bem animado. Era meio-dia e parecia seguro, até que alguém teve a ideia de começar a assustar uns aos outros e se separar do grupo. Todos ficaram fazendo isso por uns 20 minutos, se afastando com 1 ou 2 amigos para bater portas e dar sustos no resto do grupo. No entanto, começamos a notar que não estávamos sozinhos. Havia alguém ou algo mais no prédio conosco. Eu e meu amigo Lecão, apelido dele, nos afastamos para assustar o resto, quando notamos pés do outro lado da porta. Vimos a porta tremer como se tivesse sido chutada ou socada, e vimos os passos se afastando. Apavorados, corremos de volta para o grupo, ainda na sala das cadeiras, e contamos a eles, mas ninguém acreditou em nós, pois todos diziam ter visto algo, e assumimos que era mentira e que todos estavam tentando assustar uns aos outros. Eventualmente,
alguém teve a brilhante ideia de todos nos reunirmos na sala das cadeiras e ficarmos em silêncio absoluto, ouvindo os barulhos, e para nossa surpresa, todos nós ouvimos sons do outro lado do prédio, ecoando em nossa direção. Além disso, eu e um amigo, por pura falta do que fazer, havíamos jogado cadeiras pelo corredor para fazer barulho e assustar todo mundo. E olhamos de volta pelo corredor segundos depois para perceber que ambas as cadeiras foram muito longe, tipo uns 30 metros. Com tudo isso, saímos rapidamente em nossas bicicletas, fomos embora e não voltamos até uma semana depois, quando descobrimos que todas as janelas que haviam sido quebradas, não por nós, e as portas que estavam abertas, estavam agora todas fechadas com tábuas e trancadas. Acreditamos que a cidade está mantendo esses prédios fechados por algum motivo, ou se eles não sabem que algo está espreitando na escuridão mofada e desesperadora, ainda bem que fizeram isso. Meu nome é Elisa e sou investigadora paranormal. Raramente algo vindo dos mortos me assusta. Muitas vezes acho-os mais confiáveis que os vivos, já que não têm nada a perder. Pessoalmente, acredito que os vivos são capazes de maldades maiores do que qualquer espírito. Mas isso é história para outra ocasião. Quando eu tinha 22 anos, estava com minha mãe e nossa equipe de investigação em uma sociedade histórica para um evento beneficente. Estávamos em uma casa encantadora do início do século, montando estações com nosso equipamento de investigação. Era um acordo excelente, considerando que trabalhamos com métodos espirituais e científicos, tendo assim o melhor dos dois mundos. Estava sentada no quarto, enquanto as pessoas entravam e saíam, desapontadas por não acontecer nada demais. Foi então que eu a vi, não pela câmera, mas pessoalmente, ao entrar em um dos quartos. Era uma mulher alta, magra, de aparência intensa, vestindo branco, com os cabelos presos. Ela estava sentada na cama, me encarando fixamente. Percebi que estava chateada com as pessoas invadindo seu quarto tão tarde. Tentei falar com ela, perguntei seu nome e sugeri que subisse ao 3º andar para ter privacidade, já que ninguém podia ir lá. Ela se levantou e saiu, após dizer que seu nome era Ruth. Não conseguia tirar a imagem dela da cabeça. Ela parecia tão deslocada, mas tão real. Nunca tinha visto algo paranormal tão claramente antes. Perguntei aos outros investigadores se a tinham visto, até mesmo nos monitores, mas ninguém tinha. Estava convencida de que alguém deveria saber quem era Ruth. Fui até as responsáveis pela sociedade histórica, perguntando por alguém chamada Ruth que se encaixasse na descrição que dei. Fiz um desenho dela, esperando ajudar na busca. Entreguei o desenho às senhoras que se ofereceram para procurá-la nos registros. Sentia que Ruth estava ligada a algo na casa, ou talvez a própria casa. Era meia-noite quando o evento acabou. Estávamos arrumando tudo e colocando no carro quando as duas senhoras da sociedade histórica se aproximaram de mim, pálidas como lençóis. "Encontramos ela", disseram tremendo. Me entregaram um recorte de jornal antigo mostrando o aniversário da sociedade histórica, e entre as fotos havia uma de um homem e uma mulher que foram donos da casa. Fiquei chocada e aliviada ao ver uma mulher alta, magra, com cabelos empilhados e olhos intensos. Seu nome era Ruth Giberson, e ela morreu na casa. Prometi nunca mais duvidar de mim mesma, e desde então minhas habilidades cresceram, e ficou mais fácil desenhar o que vejo em relação aos espíritos. É uma boa confirmação quando outros médiuns veem a mesma pessoa
o que me leva a outra experiência. Essa segunda história aconteceu 4 anos depois. Já estava muito mais confortável com minhas habilidades e ainda fazia investigações com minha mãe e o mesmo grupo. Desta vez estávamos em um bar antigo, que remontava ao início do século. Passamos pelo bar e subimos as escadas, já sentindo um peso no ambiente. O lugar era apertado, cheio de uma pesadez total. Não estava com medo. Você não pode ter medo nessas situações, porque o medo te impede de ser racional e descartar possibilidades que não sejam paranormais. A área de cima era parte de uma antiga pousada. O dono tentou nos contar a história, mas não queríamos saber. Quanto menos sabemos sobre um lugar, melhor. Sentia uma pesadez no peito, mas não era meu próprio medo. Era como se sentisse o medo de outra pessoa. Tive flashes de memórias de pessoas brigando nos corredores quando vi uma mulher jovem de feições delicadas espiando pela porta à minha frente. O lugar estava cheio de atividade, mas não era a atividade que o dono nos contava. Descarregamos nosso equipamento e me deram um bloco de papel para desenhar, já que gosto de desenhar o que vejo. A equipe de notícias estava nos entrevistando, perguntando se tínhamos medo do que fazíamos, e claro que não. Fazemos isso para garantir que as pessoas não tenham medo de viver ou trabalhar em um lugar assombrado. A investigação foi longa e não captamos muito, mas estávamos recebendo muitas impressões psíquicas. Verdade seja dita, gostaria que tivéssemos obtido mais uma mistura equilibrada, mas esse tipo de coisa é imprevisível. Foi no final da noite que tive meu momento. O dono nos disse que estávamos no quarto do falecido tio dele, e ele era conhecido por aparecer com uma coceira, mas não foi isso que captei. Minha mãe e eu estávamos em quartos separados, e eu estava com um dos meus colegas investigadores. Notei a jovem novamente e ela estava reclinada na cama, posando. Ela estava com uma roupa íntima, estilo anos 1940, e fumando um cigarro. Não disse nada até o investigador perguntar se eu via uma mulher com essa descrição na cama. Disse sim, e comecei a desenhá-la o melhor que pude. Ela parecia apreciar a atenção que estávamos dando. Mostrou a nós dois que costumava trabalhar no bordel, que funcionava no andar de cima, disfarçado de pousada, e esse era o quarto dela. Minha mãe entrou no quarto e perguntou se alguém tinha sofrido um ataque cardíaco ali, pois sentiu uma dor aguda no peito ao entrar. Não era o caso. O investigador e eu tivemos a mesma impressão, e juntos montamos a história da jovem mulher. Ela era uma prostituta que trabalhava lá em cima e era bastante popular por ser muito bonita. Como resultado, tinha vários admiradores. Um deles era um homem incrivelmente ciumento e achou que, se ele não pudesse tê-la, ninguém mais poderia. Ele a esfaqueou no peito durante o ato, deixando seu corpo sozinho e sua voz silenciada. A sensação pesada que tomava o quarto imediatamente se dissipou, deixando o ar pacífico e contente. Acho que ela seguiu em frente. Estava presa apenas porque queria que sua história fosse contada, e eu a ajudei. Isso me lembrou porque tenho essa habilidade. Era mais do que apenas ajudar os vivos, também trazia paz aos mortos. Deixei um desenho rápido dela no criado mudo. Pensei que se ela voltasse a visitar, talvez quisesse olhar. Tirei uma foto dele e a anexei, além do artigo de jornal em que fomos destaque. Minha avó comprou uma casa num subúrbio nos anos 1960, depois que ela e meu avô tiveram seu primeiro filho. Segundo ela, desde o primeiro dia sabia que a casa era assombrada.
mas mesmo percebendo cedo que algo paranormal estava na casa, nunca se sentiu ameaçada ou inclinada a ir embora. Ao longo dos anos, minha avó teve mais filhos que foram criados na casa, e ela se tornou um refúgio seguro para toda a minha família. Usávamos a casa para encontros familiares e alguns de nós a usávamos como residência temporária em algum momento. A maior parte da família já vivenciou algo incomum na casa, e isso foi comumente atribuído a fantasmas. Exceto por um incidente, os espíritos nunca agiram de maneira maliciosa ou nos deram motivo para sair. Eis o incidente. Meu avô faleceu em 1999 e alguns meses após sua morte, minha avó estava na cozinha lavando a louça. Ela disse que sentiu uma sensação estranha, como se precisasse sair da casa, e que sentiu como se meu avô estivesse tentando alertá-la de um perigo. Antes que pudesse terminar o pensamento, sentiu algo muito forte agarrando-a por trás e tentando forçá-la a ir para o porão. Não havia mais ninguém na casa, mas ela sentiu algo poderoso a segurando. Ela lutou contra a força invisível e conseguiu chegar à mesa da cozinha, segurando-se nela enquanto a entidade a puxava e agarrava violentamente. Finalmente, a sensação parou e a casa ficou silenciosa e pacífica novamente. Ela disse que nunca tinha sentido tanto medo na vida. Minha avó é uma senhora durona, mas dava para ver que o incidente realmente a abalou profundamente enquanto me contava essa história na mesma mesa da cozinha. Ela me falou sobre um fantasma de uma menina jovem que morava no porão dela. Disse que essa menina gostava de pregar peças nela, como puxar as cobertas enquanto dormia ou esconder coisas pela casa. Ela disse que a menina dava risadinhas travessas, então sabia que era ela. A menina parecia pacífica e agia como se só quisesse alguém para brincar. Um dia minha mãe estava lavando roupa no porão. Ela estava morando lá durante sua separação do meu pai e disse que viu o que parecia ser um contorno nebuloso de uma pessoa pequena. Ela disse "Oi", com uma risada nervosa, e então a névoa simplesmente desapareceu. Eu nunca vivenciei nada paranormal na casa, mas depois de ouvir as histórias, fiquei com medo de ficar sozinho em qualquer um dos cômodos. Agora, avançando alguns anos para a mesma mesa da cozinha, minha mãe e eu estávamos sentados com dois dos meus amigos. Vamos chamá-los de Breno e Maicon. Meus amigos e eu não tínhamos dinheiro para sair, então decidimos apenas ficar na casa, assombrada da minha avó. Minha mãe e eu começamos a contar histórias sobre o que outros membros da família testemunharam lá. As histórias eram recebidas com diversão, mas olhares incrédulos. Quando começamos a contar sobre o espírito ameaçador que tentou manusear minha avó, as lâmpadas do lustre que pendia acima da mesa explodiram sem aviso e vidro foi para todo lado. Felizmente, nenhum de nós se machucou seriamente. Depois de alguns momentos nos olhando, todos decidimos que precisávamos sair, então deixamos a casa sem limpar o vidro. Mesmo agora, lembro disso como sendo o momento em que mais me assustei. Não houve pico de energia ou algo que pudesse ter causado a explosão do lustre. A eletricidade não caiu e aquelas eram as únicas lâmpadas na casa que explodiram. Breno e Maicon não voltaram mais àquela casa desde então. E eu ligo para minha avó pelo menos uma vez por semana para ver como ela está e como a velha casa a está tratando. Às vezes me pergunto se é o fantasma da menininha ou talvez algo mais sinistro. Meu pai trabalha vendendo carros em uma concessionária. Tem muitos carros em exposição na concessionária
mas o estoque que não cabe no local fica armazenado em um depósito próximo a um estaleiro naval. O estaleiro naval, que data meados de 1800. Lá tem vários armazéns ainda em uso e outros abandonados e sinistros. É um lugar bem assustador à noite e as pessoas costumam ir lá para explorar, fazer sessões de fotos e caçar fantasmas. De vez em quando, meu pai tem que ir lá buscar um carro que alguém comprou. Ele é amigo dos guardas de segurança do local e sempre bate um papo com eles quando passa por lá. O lugar é monitorado 24 horas por dia e tem um guarda que trabalha no turno da noite e geralmente se encontra com meu pai de manhã cedo. Esse guarda sempre conta ao meu pai coisas estranhas que acontecem lá de noite, como luzes piscando e barulhos fortes, o típico relato de um guarda noturno. Um dia o armazém atualizou suas câmeras de segurança. Certa noite, o guarda estava testando o novo equipamento, movimentando os ângulos das câmeras e reproduzindo gravações. Enquanto olhava os diferentes monitores, ele viu uma imagem e congelou. Era a figura branca de uma mulher olhando para ele. Ele pausou e tirou uma foto com o celular, enviando para todos os colegas que nunca acreditavam nas suas histórias de fantasmas. Vamos dizer que eles não zombam mais dele. Meu pai me mostrou a imagem cerca de uma semana depois desse incidente. Pelo que sei, a gravação original já se perdeu, pois isso aconteceu há mais de 2 anos. Sempre tem um motivo para ter medo. Minha família é do interior. Crescemos com uma forte espiritualidade, não necessariamente religiosa, mas com crenças espirituais profundas. Na nossa tradição, sempre que você tem um sonho envolvendo um amigo ou membro da família, você é obrigado a contar para eles, já que os sonhos são vistos como um portal para o mundo espiritual. Tudo o que você vivencia enquanto dorme pode ter relevância ou ser um aviso para alguém próximo. Por exemplo, minha mãe uma vez sonhou que sua irmã estava definhando e morrendo diante de seus olhos, sufocando no chão da sala de estar. Minha mãe contou para minha tia sobre o sonho no dia seguinte, e minha tia marcou uma consulta médica e chamou um amigo da família para inspecionar a casa. A saúde da minha tia estava boa, mas descobriu-se que um vazamento de gás estava ocorrendo na cozinha devido a uma rachadura no forno. Se minha mãe não tivesse compartilhado o sonho, o vazamento poderia ter piorado com o tempo e minha tia poderia ter sufocado ou algo pior em sua própria casa. Quando eu era muito jovem, tive um sonho em que um homem alto e escuro, com olhos vermelhos, entrava no meu quarto à noite e ficava em pé sobre o berço do meu irmão. Eu frequentemente acordava aterrorizado e corria gritando para o quarto dos meus pais para contar sobre o pesadelo. Meus pais moveram o berço para o quarto deles cerca de 1 semana depois. Houve uma tempestade terrível e uma sobrecarga elétrica derrubou a energia durante a noite. Quando isso aconteceu, a lâmpada no teto do meu quarto estourou e chuveirou faíscas ardentes e fragmentos de vidro quebrado onde o berço do meu irmão costumava ficar. Acordei assustado, mas felizmente não me machuquei. Depois desse incidente, meu avô me contou sobre uma situação semelhante que ele viveu quando era criança. Ele morava em uma casa de um único cômodo com sua família e tinha sonhos com uma figura escura que também ficava em pé sobre o berço do irmãozinho dele. Ele nunca contou a ninguém sobre o sonho, pois era muito jovem para compreender o possível significado por trás dele. E, de fato, seu irmãozinho sufocou uma noite enquanto dormia. Acho que, no fim das contas, depende se você acredita ou não em coincidências.
Se não acredita, é melhor prestar muita atenção aos seus sonhos. Se acredita, bem, essas são 3 coincidências bem extremas que aconteceram só na minha família. Quantos casos tão extremos como esses já aconteceram na sua? Para começar, sou uma jovem de 20 anos. Essa história é completamente verdadeira e aconteceu comigo há alguns anos, quando eu tinha uns 16 ou 17 anos, enquanto trabalhava em uma boutique local. Eu trabalhei nessa loja por vários anos antes de ir para a faculdade. Eu já tinha tido encontros com o sobrenatural e essa foi uma das minhas primeiras experiências enquanto trabalhava lá. Sempre sentia uma sensação estranha na loja. Sentimentos de medo e raiva frequentemente me dominavam quando estava trabalhando sozinha, mas eu tentava ignorar, pensando ser paranoia de estar lá sozinha. Infelizmente, aprendi a nunca ignorar esses sentimentos por causa do que aconteceu nessa loja. Com o passar dos meses em que trabalhei lá, coisas estranhas começaram a acontecer. Portas batiam, eu ouvia crianças conversando, objetos eram movidos, mas eu achava que era só minha imaginação. Estava muito enganada. Um dia, estava trabalhando com uma boa amiga minha do colégio, Maria. Maria e eu estávamos abrindo a loja num domingo de manhã e íamos trabalhar juntas pelo resto do dia. A loja tinha essas grandes colunas brancas perto da área do caixa. Ao longo do balcão do caixa, havia prateleiras grandes com recipientes de vidro também grandes, que tinham tampas de vidro. Esses potes tinham cerca de 30 a 60 centímetros de diâmetro. Eu estava encostada em uma coluna perto do caixa, conversando com minha amiga, quando de repente, a tampa de um desses potes voou e bateu na coluna em que eu estava encostada. Cacos de vidro foram para todo lado, inclusive no meu cabelo e pelo meu corpo, o que tornava praticamente impossível sair correndo sem me cortar um pouco. Maria e eu corremos para fora o mais rápido que pudemos, chorando e completamente sem fôlego. Na saída, ainda juramos que ouvimos um rosnado profundo ecoando pela loja. A boutique ficava em uma rua movimentada, então só posso imaginar o que as pessoas que passavam de carro estavam pensando. Levamos horas para nos acalmar e limpar todo o vidro. Até hoje, não sei o que aconteceu ou o que causou isso. Orei e abençoei a loja para nossa proteção e pouco depois de me formar, saí de lá. Espero nunca mais encontrar o que quer que tenha sido aquilo.